Coloquei aqui para gravar já. Já estamos no Facebook também? Vamos já entrar. Já estamos ao vivo no Facebook. Estamos sim. Pessoal, lembrando mais uma vez da lista de presença, é mesmo chatinho isso, mas para os nossos financiadores isso é muito importante, então eu peço que todos assinem a lista digital de presença pelo link que o Alex já colocou aqui no nosso bate-papo. Mas para o meio da sessão eu coloco também novamente para quem... Porque às vezes as pessoas entram e não fica no histórico, né? Bem, acho que já podemos iniciar, já tivemos aí os 5 minutinhos de tolerância para todo mundo chegar, já se habituar. Vou começar então a fazer aqui uma breve introdução da nossa sessão informativa hoje. Muito boa tarde a todos mais uma vez. Meu nome é Vitor Astenreiter, eu faço parte aqui da equipe da Casa do Brasil de Lisboa. Para quem ainda não sabe... Vitor, diga. Desculpa interromper, mas está duplicando o áudio. Eu acho que é porque você deve estar com o Face aberto, não? Então eu vou fechar o Facebook aqui. Eu monitoro ele. Você monitora ele, tá perfeito. Uhum. Parou a duplicidade agora? Estão escutando a duplicidade ou está tudo certo? Para mim está normal. Está normal? Tá. Para mim não estava, mas acho que agora está. Pronto. Então é assim, pessoal, meu nome é Vitor, faço parte aqui da equipe da Casa do Brasil de Lisboa. Vamos iniciar já a nossa 4ª sessão informativa. Essa sessão informativa hoje vai tratar sobre vistos e autorizações de residência para Portugal. Essa sessão faz parte do projeto Brasil-Portugal por uma migração com direitos. É um projeto promovido pela Casa do Brasil de Lisboa, em parceria também com uma associação aqui de Portugal, que é a Associação Diásporas Sem Fronteiras. Estamos previstos para sessões informativas até o fim do ano. Para além dessas sessões, temos também o nosso canal no YouTube, o Conexão Migrante, onde inclusive vocês podem depois encontrar essas sessões informativas. Teremos vídeos também no canal explicativos sobre acesso a serviços públicos aqui em Portugal, autorizações de residência e vistos. Temos também a campanha Informativo Migrar. A campanha Informativo Migrar, ela funciona com cards que nós disseminamos nas redes sociais, tanto da Casa do Brasil de Lisboa quanto em outros grupos, contendo informações muito simples, certeiras e oficiais, para que as pessoas não façam... para que as pessoas sejam informadas de melhor qualidade possível, quando querem e quando escolhem Portugal para residir futuramente por vários motivos, não é? Lembrando que esse projeto ele é cofinanciado pelo FAMI, o Fundo para Asilo, a Migração e a Integração, é cogerido também pelo Alto Comissariado para as Migrações, são os nossos gestores e cofinanciadores do projeto.
Eu passo a palavra agora para minha colega, Patrícia Peré, faz parte também do Gabinete de Orientação e Encaminhamento da Casa do Brasil de Lisboa. Peré é técnica superior em atendimento e também advogada, e vai ser ela que vai aqui comandar a sessão informativa. Só antes de passar para a Peré, nós vamos ter um primeiro momento expositivo por ela, não é? E depois abrimos para as perguntas. E lembrando que não é só essa sessão informativa que é uma oportunidade para essa partilha de informações, nós vamos também divulgar o nosso e-mail em que podem ser agendados atendimentos mais, mais com uma pessoa ou um grupo menor de pessoas para melhor orientar, tá bem? Pronto, Patrícia, é com você e boa sessão para nós. Obrigada, Vitor. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Patrícia Peré, também faço parte da equipe da Casa do Brasil. Sou advogada e também sou técnica de atendimento na casa. Estou agora a participar desse projeto Brasil-Portugal, é uma das atividades que a Casa do Brasil tem em curso. O nosso tema de hoje é visto e autorização de residência para o trabalho, portanto, a gente vai fazer um enfoque, um enquadramento dos vistos e autorizações que servem para trabalhar em Portugal. Lembrando que é uma sessão de esclarecimento que tem o objetivo prestar esclarecimentos gerais sobre os assuntos. Não é um curso, não vamos exaurir aqui toda a matéria das autorizações de residências e vistos, mas tentar fazer um enquadramento bastante generalizado para que as pessoas possam ter ali uma primeira noção, um primeiro contato com esses assuntos e também, saberem onde buscar mais informações mais detalhadas sobre os temas, não é? Aqui a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas ou fazer contribuições, enfim, um espaço livre para a intervenção de vocês no final da apresentação. E eu só peço cuidado para que a gente não faça aqui consultas ou discussão de casos muito específicos, porque também é um pouquinho maçante para as outras pessoas que estão a assistir. Para essa finalidade, a gente tem um atendimento da Casa do Brasil, que é o Gabinete de Orientação e Encaminhamento. Depois eu peço que o Vitor ou o Alexandre coloquem aí também os nossos contatos e e-mail do gabinete. E, portanto, as pessoas tiverem dúvidas mais específicas sobre casos concretos e queiram se esclarecer, tirar suas dúvidas, podem sempre nos procurar no atendimento da Casa do Brasil, ok? Portanto, eu vou pedir só um minutinho para compartilhar aqui a apresentação. Tá ok? Tá todo mundo vendo? Vamos fazer aqui um... Estamos sim, Patrícia. Uma tela cheia, pronto. Então, estamos aqui hoje no âmbito do projeto BRPT por uma migração com direitos e o tema é trabalhar em Portugal, vistos e autorização de residência. Portanto, eu vou fazer aqui um panorama geral, num primeiro momento, dos vistos que são próprios para o trabalho, e depois a gente vai fazer uns esclarecimentos ou esclarecimentos pontuais a respeito das autorizações de residência para o trabalho, tá? Essa é a ordem do nosso trabalho de hoje aqui. Visto para trabalho em Portugal. Portanto, temos alguns tipos de vistos que são adequados para o trabalho. Nem todos eles serão adequados para fixar residência. E, portanto, temos, em primeiro lugar, o visto de curta duração para o trabalho sazonal.
é um visto que se destina àquelas atividades que não têm a previsão de durabilidade maior do que 90 dias, ou seja, precisa ser uma atividade que será executada em Portugal em até 90 dias. Ele não se prorroga e também não serve, não é um visto adequado para fixar residência em Portugal. É mesmo para um trabalho pontual, sazonal, normalmente é bastante utilizado para as temporadas de colheita, por exemplo, na agricultura portuguesa, são necessidades pontuais específicas que determinam uma necessidade que não acontece o ano inteiro, e, portanto, em determinados momentos, determinadas atividades empresariais precisam de mais trabalhadores e, eventualmente, vão buscar esses trabalhadores, essas trabalhadoras fora de Portugal para suprir essa necessidade esporádica. É necessário que se tenha o contrato ou promessa de contrato de trabalho válido para o exercício do trabalho sazonal, e com atenção, por exemplo, caso seja uma profissão regulamentada, tem que ter as habilitações equivalentes, né? E, portanto, para o pedido do visto, já tem que haver pelo menos o contrato formalizado ou uma promessa de contrato. Tá? Precisa ter proteção na doença, que se reflete na necessidade de um seguro de saúde ou do SEDAM, para quem vem do Brasil. O SEDAM é o PB4, também assim chamado, também chamado PTBR13, enfim, qualquer um desses nomes, a gente está falando do mesmo documento, que é o Certificado de Direito à Assistência Médica no Exterior, e é emitido pela Previdência Social do Brasil. Terá que ter também um seguro de acidente de trabalho, que é disponibilizado pelo empregador, o alojamento, que pode ou não ser disponibilizado pelo empregador, e o título de transporte para o retorno dentro daquele prazo estipulado, que é de 90 dias. Mas também existe a possibilidade, por exemplo, de se exercer um trabalho em Portugal ao abrigo de um visto de estada temporária. Ou seja, se a atividade a desenvolver em Portugal tem uma previsão maior do que 90 dias, mas inferior a um ano, o visto de estada temporária é o visto adequado para o exercício dessa atividade. É um visto que é concedido pelo tempo da duração prevista da estada, ou seja, da execução da atividade, do trabalho, e é válido para múltiplas entradas, ou seja, a pessoa pode entrar e sair em Portugal múltiplas vezes. Esse visto também não se destina a fixar residência em Portugal. É um visto destinado a permanecer temporariamente em Portugal, ele não vai se transformar numa autorização de residência. E dentro do visto de estada temporária, existe a previsão do visto de estada temporária para o trabalho sazonal por período superior a 90 dias, ou seja, é como visto sazonal, como visto de curta duração para trabalho sazonal, mas nesse caso terá uma atividade a ser desenvolvida por um período maior do que 90 dias e inferior a 12 meses, né? Terá esse visto terá a validade do contrato de trabalho e não pode ser superior a 9 meses para o período de 1 ano. Se, entretanto, a estada temporária inicial, digamos, o contrato preveja um tempo inferior a 9 meses, ele ainda pode ser prorrogado até o limite desse tempo, né? Ou seja, ainda pode haver prorrogações desde que não ultrapasse esse limite temporal. E desde, claro, que se mantenham as condições iniciais da concessão desse visto,
mesmo que, eventualmente, vamos supor que a pessoa até tenha um contrato de trabalho para trabalhar 5 meses em Portugal, e, entretanto, já ao fim desse período, se depara com uma outra oferta de trabalho, também sazonal, também por uma curta duração, e que seja de mais 3 meses, vamos supor, de trabalho para uma outra empresa. Não releva que altere a entidade empregadora. Portanto, pode alterar, desde que as outras condições se mantenham, ou seja, que mantenha um contrato de trabalho e que respeite o tempo que é destinado para esse tipo de trabalho. Estou no curso. Né? Aqui também será necessário um contrato ou uma promessa de contrato de trabalho para o exercício do trabalho sazonal. Também, em todo tipo de trabalho, isso é um requisito que se passa em todo tipo de trabalho em Portugal, que é, se a profissão for regulamentada, tem que ter as habilitações próprias, portanto, isso sempre será exigível. E o passaporte também válido pelo prazo de validade do visto. Existe também a possibilidade de um visto de estada temporária para a atividade de investigação ou altamente qualificada. Aqui a gente ainda está no âmbito da estada temporária e, portanto, vai obedecer aos mesmos critérios temporais do visto de estada temporária para o trabalho sazonal, sendo que aqui também, para além da promessa ou contrato de trabalho, existe a possibilidade da pessoa interessada apresentar uma proposta ou um contrato de prestação de serviço, uma bolsa de investigação científica, conforme o caso particular daquela situação. Para além disso, o centro de investigação ou estabelecimento de ensino no qual a pessoa vai prestar a sua atividade tem que ser também reconhecidos em Portugal. Agora, para quem deseja permanecer mais de um ano em Portugal e fixar residência, ainda que temporária, em Portugal, o visto próprio sempre será um visto de residência. Ele pressupõe que a pessoa venha exercer em Portugal uma atividade com o tempo previsto superior a um ano. Né? Esse visto, quando ele é solicitado, ele é emitido com a validade de 4 meses e serve para 2 entradas em Portugal. Portanto, a pessoa pode vir, sair e entrar novamente dentro do prazo de validade do visto, que é de 4 meses, e, entretanto, ao final da validade desse visto, ela terá direito ao pedido da autorização de residência em Portugal. Os vistos de residência para a finalidade do trabalho, especificamente, e que são previstos na legislação nacional portuguesa, servem, por exemplo, para o exercício de uma atividade profissional subordinada, que é quando a pessoa tenha um contrato de trabalho válido por um período superior a 9 meses, no regime subordinado, que é o equivalente ao seletista no Brasil, por exemplo. E a pessoa vai ter que apresentar, para além do contrato ou promessa do contrato de trabalho, também uma declaração do IFP, que é o Instituto de Formação Profissional. Alguém sabe e me ajuda com essa sigla que me deu uma branca. É o IFP, é o Instituto Regulador das Questões de Emprego, Formação Profissional em Portugal, e é também o instituto responsável por verificar se foi cumprido um requisito para
para que as empresas possam trazer trabalhadores extracomunitários de fora do espaço da União Europeia. O Instituto do Emprego e Formação Profissional, Paty. Então, falei certo, emprego e formação profissional, é isso mesmo. Portanto, para que as empresas possam trazer para Portugal trabalhadores e trabalhadoras de países terceiros, ou seja, extracomunitários, extra-acordos da União Europeia, né? Terão que oferecer primeiro essas vagas para pessoas residentes, regularizadas ou nacionais da União Europeia. E quem fiscaliza dessa necessidade é o IFP. Portanto, há que ter em primeiro lugar, uma oferta dessas vagas para quem já está aqui, e, eventualmente, por causa de uma necessidade específica ou do não preenchimento dessas vagas, a empresa pode trazer o trabalhador de fora. E, para isso, cumprido o requisito da oferta junto do IFP, vai obter também uma declaração a dizer que esse requisito foi observado. Para além disso, também, novamente, o comprovativo da habilitação nacional, da habilitação profissional, quando necessário, ou quando se aplique, né? E, para além do exercício de uma atividade profissional subordinada, a pessoa também pode vir trabalhar em Portugal ao abrigo de uma atividade profissional independente. Existe um visto de residência próprio também para quem vai exercer uma atividade independente, que é o equivalente ao MEI no Brasil. Ou seja, a pessoa vem exercer uma atividade profissional por um período superior a 9 meses. Ela quer permanecer mais de um ano em Portugal, quer eventualmente fixar residência em Portugal. É esse o visto que ela tem que pedir, ok? Para atividade profissional independente. É um pouquinho mais simplificado o pedido desse visto, porque ele não prevê que se cumpra aquele requisito do IFP e, portanto, vai pular, digamos, essa etapa de IFP e a empresa contrata diretamente o trabalhador ou trabalhadora de fora, de um país terceiro. Né? Nesse caso, também convém que se faça um contrato de sociedade, ou seja, nesse caso, pode ser uma pessoa empreendedora, né? Digamos assim, portanto, ela pode ter uma atividade empresária ou uma atividade autônoma equivalente ao MEI no Brasil. E tem que apresentar a documentação correspondente dessa atividade e justificar o exercício dessa atividade aqui em Portugal. Portanto, também pode apresentar uma proposta escrita de prestação de serviços, né? Ou seja, pode prestar serviços para uma outra entidade, para uma outra empresa, ou pode, no âmbito da sua própria atividade empresária, solicitar esse visto de residência para o exercício de atividade profissional independente. É que na atividade independente se mistura um pouquinho com a atividade empreendedora, por isso já estava falando, me antecipando no slide anterior, e é um pouco parecido àquilo que é necessário para a atividade empresária como para startup. Startups tem um critério aqui um pouco mais peculiar, mas vamos ver. É também um visto de residência para atividade empresária ou para startup, que tem que observar a questão do prazo, ou seja, que a atividade a ser exercida tenha uma previsão de ser exercida por mais de 9 meses, um ano. Mas aqui no caso dos empreendedores e startups,
tem muita importância a questão do investimento em Portugal. Portanto, o fato de ter registrado uma startup ou aberto uma empresa, uma sociedade em Portugal, por si só não vai conferir o direito ao visto de residência. Mas, conforme a análise que faça do impacto econômico daquele investimento, nesse caso, sim, é que o visto vai ser deferido. Portanto, no caso de empreendedores, tem que apresentar toda a documentação da empresa, certidão permanente, registro de constituição de sociedade, declaração de início de atividade nas finanças, integralização de cotas sociais, convém que tenha um plano de negócios e a disponibilidade de meios financeiros provenientes de instituições financeiras, se for o caso, ok? Porque, eventualmente, a pessoa pode até, digamos, levantar um empréstimo para financiar essa atividade empresária, ou mesmo concorrer a um financiamento público qualquer. Isso também é um documento que ela vai apresentar no pedido do visto, ou seja, toda a documentação da empresa tem que ser apresentada no pedido desse visto, e quando se trate de uma startup, terá que ter a declaração do IAPMEI, que é um instituto que está relacionado com a incubação de startups, conforme a legislação interna de Portugal. Ainda temos também a previsão de um visto de residência para quem venha exercer atividade docente altamente qualificada ou cultural em Portugal. Nesse caso, também difere do visto de estada temporária por causa do critério de tempo, não é? Ou seja, são atividades a serem desenvolvidas por mais de 9 meses. E aqui, conforme o caso seja docente, a atividade altamente qualificada ou cultural, terão documentos relacionados com a atividade que a pessoa também vai ter que apresentar para solicitar o visto de residência. Quais sejam o contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, ou contrato de prestação de serviço, ou ainda uma carta convite da instituição de ensino ou de formação, se for o caso. A carta convite emitida por um centro de investigação, se for o caso, né? O termo de responsabilidade do IAPMEI, ou ainda a carta convite da empresa ou entidade que realiza no território nacional uma atividade cultural de interesse para o país, né? Uma atividade assim reconhecida como cultural e que convida a pessoa para executar aqui uma atividade no âmbito dessa atividade cultural que a empresa desenvolve. No caso da atividade altamente qualificada para trabalhador subordinado, ou seja, aquele trabalhador que tem um contrato de trabalho subordinado com a empresa, que seria o mesmo equivalente ao regime seletista no Brasil, também existem previsões específicas para a concessão do visto de residência e terão muito mais a ver com o valor da retribuição desse trabalho. Ou seja, é previsto uma remuneração mínima de 1,5 vezes o salário anual bruto médio nacional, ou 3 vezes o valor do indexante de apoios sociais, IAS, ou 1,2 vezes no caso de profissões pertencentes a grandes grupos 1 e 2 da CITP. Pronto, isso tem a ver com aquilo que é estabelecido para as remunerações em Portugal, né, e do exercício de atividades profissionais, portanto, convém
se for o caso, consultar especificamente qual é o enquadramento dos casos em particular, né? Também terá que fazer prova a pessoa de que está habilitado para o exercício da profissão, se for regulamentada, se for esse o caso, né? Mas, se não for o caso de uma profissão regulamentada, tem que fazer prova de que tem as qualificações profissionais elevadas e adequadas para esse tipo de atividade que vem exercer em Portugal, ok? Esse é um tipo de visto que é muito solicitado no caso das pessoas que trabalham com tecnologias, tem sido um visto bastante emitido para essa área, né? Pessoal da TI tem vindo muito ao abrigo desse visto, porque se enquadra nas qualificações, assim como nas retribuições desse trabalho, nos valores, né, de salário que estão aqui previstos. Mas não só, podem ser, esse visto pode ser concedido também para outras atividades que não tenham a ver com tecnologia. E, portanto, chegamos à autorização de residência para trabalho em Portugal e, na generalidade, é sempre de observar que a pessoa, quando vem com o visto de residência e, portanto, vai chegar em Portugal com aquele visto válido por 4 meses e vai, digamos, trocar esse visto, não é bem uma troca, né? Ela vai chegar aqui e vai fazer o pedido de autorização de residência subsequente ou com fundamento naquele visto que foi emitido no país de origem. Quando ela chega para fazer esse pedido da autorização de residência, já tem o visto de residência, ela já tem toda a documentação apresentada, que basicamente vai ser a mesma que servirá para o pedido da autorização de residência em Portugal, né? Fazendo só as alterações adequadas àquilo que são documentos já portugueses, né? Que na altura do visto ela ainda não tinha, e agora deverá ter, por exemplo, quando a pessoa vai ao consulado, né? No caso do Brasil, por meio da VSF Global, que é a empresa terceirizada que intermedia as relações da pessoa interessada e do consulado português, ela tem que fazer prova da morada que ela tem no Brasil para justificar a jurisdição do consulado que ela vai ter que se dirigir, né? Ou do atendimento da VSF que ela vai ter que se dirigir. Quando ela já está em Portugal para o pedido de residência, ela vai ter que apresentar o documento que faça prova da morada dela em Portugal. Portanto, esses pequenos ajustes têm que ser observados, né? Mas, no geral, a documentação importante que fundamenta os pedidos será a mesma. Portanto, em Portugal, há 2 tipos de autorização de residência. Na Lei Geral de Estrangeiros, que é a autorização de residência temporária, no caso, em vários casos, não é? Mas também no caso das autorizações emitidas para o trabalho. Conforme a última lei orçamentária de 2021, ficou previsto que seria válida por 2 anos e renovável por 3, né? Agora, isso pode mudar, porque, tendo fundamento numa lei orçamentária, é uma legislação anual e pode sempre se alterar ou manter dessa forma. Por outro lado, temos também a previsão de uma autorização de residência permanente, que é concedida depois de 5 anos de residência temporária e desde que cumpra os demais critérios para o pedido. Quando a pessoa reside por 5 anos em Portugal, de forma temporária, ela pode fazer o pedido da autorização de residência permanente.
essa autorização de residência permanente não tem limite de validade, ou seja, em relação ao direito de permanência, ele não caduca, a não ser nos casos específicos que a legislação prevê, mas o título de residência, ou seja, o cartãozinho de residência, tem que ser renovado 5 em 5 anos. Depois aqui eu fiz algumas anotações particulares para o caso da autorização de residência emitida para o exercício de atividade profissional. Não é? Depois, em que pese, no momento do pedido do visto, a pessoa poder apresentar, por exemplo, um contrato de trabalho ou uma promessa de um contrato de trabalho subordinado. Quando ela for pedir a autorização de residência, ela já tem que ter mesmo o contrato de trabalho vigente, já não servirá para esse pedido a promessa de contrato de trabalho. E tem que ter o contrato de trabalho e também já estar inscrita na Segurança Social. Portanto, vai formalizar o contrato de trabalho, vai pedir a inscrição na Segurança Social e só depois é que consegue fazer o pedido de autorização de residência. No caso dos empreendedores, a mesma coisa, basicamente, com as necessárias adequações àquilo que é a empresa, não é? Ou a atividade independente que a pessoa vem executar. Tem que ter também, já não vale aqui promessas, não é? A atividade tem que estar iniciada, tem que ter o registro nas finanças e na segurança social, seja ela pessoa coletiva ou pessoa singular. E mais também há uma previsão aqui no caso das autorizações de residência para o exercício da atividade profissional, seja ela subordinada ou independente ou empresária, que é uma disposição sobre a dispensa de visto. Ou seja, é aconselhável que a pessoa sempre venha para Portugal com o visto já emitido no país de origem e que seja o visto adequado para aquela atividade que ela quer exercer em Portugal, para o plano de vida que ela tem em Portugal, mas, eventualmente, e quando isso não acontece, existe também a possibilidade da pessoa iniciar um processo de regularização porque está a exercer uma atividade profissional em Portugal, mas não veio com o visto de residência lá do país de origem. E, portanto, nesse caso, a pessoa já não vai diretamente à entrevista do CEF fazer o pedido da autorização de residência, isso só acontece se ela vier com o visto previamente emitido para esse objetivo, né? Mas antes ela vai apresentar uma manifestação de interesse, ok? Que é um procedimento, atualmente, é online, vamos chamar assim, é um pré-processo de concessão de autorização de residência. É uma fase preliminar ao pedido da autorização de residência, tem esse nome, manifestação de interesse, e, nesse caso, a pessoa tem que comprovar também que entrou legalmente em Portugal, seja ao abrigo de um outro visto que não era o próprio para autorização de residência, seja com isenção de visto, por exemplo, como acontece muitas vezes com as pessoas que vêm do Brasil, mas desde que tenha feito a entrada em território português durante a validade do seu visto ou da isenção de visto, ok? Quando a pessoa não tem essa prova da entrada legal, pode ser sempre presumida nos casos em que ela trabalha em Portugal e tem a situação regularizada na Segurança Social há pelo menos 12 meses. Mas,
temos também aqui uma anotação que é particular para a autorização de residência para uma atividade de docência altamente qualificada ou cultural, em que se dispensa também o visto de residência, ou seja, é possível se regularizar para essas atividades sem ter também pedido o visto previamente no país de origem, o visto adequado, o visto de residência para essa finalidade. Mas, nesse caso, e diferente do que acontece com os trabalhadores independentes, subordinados ou empresários, nesse caso, a pessoa tem que entrar e permanecer legalmente em Portugal, ou seja, se ela vai iniciar o processo de regularização depois que já tem o período de isenção de visto ou um outro visto que não fosse o adequado, já caducado, não vai conseguir iniciar esse processo de regularização. Portanto, ela tem que estar ainda com a permanência legal em Portugal para fazer esse pedido com isenção de visto. E era isso que a gente tinha preparado hoje para falar sobre vistos e autorizações de residência para o trabalho. Espero que tenha sido clara aqui a colocação dos tipos e das finalidades dos vistos e autorizações de residência. Fica aqui no final da apresentação também os nossos contatos do Gabinete de Orientação e Encaminhamento da Casa do Brasil. E agora eu vou terminar aqui, vou deixar de compartilhar a tela. Os contatos também vão para o nosso chat. E vamos abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma colocação que queira fazer, um complemento, uma questão, uma pergunta, pode ficar à vontade para intervir diretamente. Ou ainda, quem estiver no Facebook ou quem quiser colocar sua questão no chat, fique à vontade para fazê-lo. Muito obrigada pela atenção. Acho que a Cristina já aqui levantou a mão. Cristina, olha, se quiser pode ligar o microfone e fazer a pergunta. Ok, muito obrigada. Uma pequena dúvida de uma pergunta. Eu, trabalho num agrupamento de escolas e num centro de formação de professores e me surgem várias perguntas também, porque, claro, temos vários estudantes enfim, de países diversos. E uma das dúvidas assim comum é o visto de estudo. Uma pessoa que venha fazer uma universidade, ela tem o direito a trazer o companheiro a agrupar. Eu não sei se isso é um agrupamento, um reagrupamento. Como é que isto não existe? Sim, tanto para quem venha fixar residência, não é? Que é importante ter esse critério, porque existe a figura do reagrupamento familiar, que é destinado a quem vem fixar residência em Portugal. Portanto, aqui não estamos a falar de um visto de estado temporário, por exemplo, tá? Estamos a falar de uma pessoa que venha pedir autorização de residência. E desde que essa pessoa seja residente em Portugal, ela pode fazer o pedido do reagrupamento familiar de um tipo de familiar que seja elegível conforme a lei de estrangeiros, né? Normalmente, sim, os cônjuges, filhos pequenos, ou mesmo união de filhos facto maiores conta que nesse ainda... caso? Desculpa? União de facto é elegível? União de fato também. Ok, pronto. Só uma colocação. Muito obrigada pela tua atenção. Por nada. Como é que Alexandre. estamos, Vitor? Alex, tem... No Face nós não temos nada. Olá, olá. Só o pedido para
Nós Vai escutamos um colocando os olá links. lá, acho que é a Renata. Ok, olá, Renata. Renata, sim, Renata. desculpa. Eu tô Faz sem a mal. câmera. Não tem problema, pode falar. Duas questões. Uma sobre reagrupamento familiar. É, eu não existe, não é elegível para irmãos, não é? Reagrupamento, se eu quiser trazer. Não, para irmãos, não. Tá bem. Irmãos só se em determinadas condições muito específicas, se estiverem incapazes e na tutela da pessoa residente, poderá se pedir, conforme o caso. Ok, ok. Mas não há previsão para Tá bem. reagrupar irmão de forma generalizada. Generalizada, tá bem. Em relação à residência de profissional independente, esse contrato de prestação de serviços pode ser feito por uma associação cultural ou precisa ser uma empresa privada? A prestação de serviços pode ser prestada a qualquer pessoa que por si exerça, não é, uma atividade em Portugal e queira contratar os serviços de um outro profissional, seja ela pessoa Independente. singular ou pessoa coletiva, Uhum, né? Não tem diferença que tipo de pessoa coletiva seja, por exemplo. uhum. Mas precisa ser uma pessoa coletiva, não é? Não necessariamente, há pessoas singulares que exercem atividades já econômicas e profissionais, né, em Portugal, que também por elas podem contratar outras pessoas, Certo, né, certo. digamos que seja um profissional liberal. Uhum, Não tem uma empresa constituída, mas é, por exemplo, não sei, um contabilista, um advogado, enfim, dentre outras possibilidades, não constitui uma pessoa coletiva, não tem uma empresa para exercer a sua atividade, mas eventualmente precisará ali de um apoio de outros profissionais, né? E para o efeito pode contratar outras pessoas para trabalharem. tá. E nesse caso, para mais informações a esse respeito, tem algum lugar específico que eu possa procurar? Temos o Gabinete de Orientação e Encaminhamento da Casa do Brasil, Uhum. funciona com atendimento por marcação, atendimento por e-mail, não é necessário marcação, a gente responde pela ordem de chegada, mas o atendimento por telefone ou atendimento presencial, sim, terá que ter uma marcação prévia. É o seu E e-mail? podem sempre entrar em contato através dos contatos do GOI da Casa do Brasil, que a gente vai deixar aqui no chat. Tá bem. Muito obrigada. Obrigada. Por nada. O Mike tem uma pergunta no chat, Patrícia. Sou produtor cultural e músico, baterista e percussionista. Gostaria de fazer esse intercâmbio cultural para tocar e dar aulas. Gostaria de saber qual é o melhor caminho para a residência. Pronto, existe as autorizações de residência para o trabalho, ou mesmo para a atividade cultural, como eu coloquei ali antes na apresentação, elas prevêem que a pessoa já venha para exercer a sua atividade, já tenha isso organizado, né? O exercício da atividade, seja por meio de um contrato de trabalho, uma proposta de contrato de trabalho, a abertura de uma atividade ou mesmo a constituição de uma empresa em Portugal. Portanto, conforme o caso que a pessoa queira seguir, tem que reunir as condições do exercício da atividade aqui em Portugal e, tendo essa documentação já toda organizada, fazer o pedido do visto no consulado ainda no país de origem. Mais alguma pergunta?
Pessoal, só aproveitando uma informação, nós temos também um grupo no WhatsApp. Esse grupo faz parte da campanha Informativo Migrar, que é uma das plataformas que nós utilizamos para divulgar os cards informativos, que são informações mais compactadas, mais simples, de fácil entendimento para todo mundo. Portanto, se quiserem participar desse chat, eu já coloquei o link para vocês terem acesso. Lembrando, não é por esse grupo que se faz atendimento, tá bem? É mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. No final da sessão, já vou disponibilizar o link da sessão informativa para quando as pessoas quiserem assistir num outro tempo, podem assistir através desse link que nós vamos ali divulgar, e os cards informativos, tá bem? Pessoal, uma última questão que eu esqueci de colocar, é bem rapidinho, para não vos maçar, que só eu que pergunto. O visto de estudante, né? Uma pessoa que venha fazer uma licenciatura, ela permite algumas horas de trabalho, como em outros países, ou não? O estudante que venha para residir em Portugal, né, porque tem que sempre observar que há possibilidade de estudar em Portugal ao abrigo de outros tipos de visto, né, mas se é para residência, esse estudante pode trabalhar em Portugal. Não há limite de horas, senão decorrente da própria legislação do trabalho, não é? E também não há necessidade de uma autorização prévia. Isso já é autorizado pela própria lei de estrangeiros, o exercício de uma atividade profissional pela pessoa que reside para estudar. Entretanto, existe uma obrigação de comunicação ao CEF, ou seja, sempre que a pessoa que é titular de uma autorização de residência para o estudo inicia um trabalho independente ou subordinado, e desde que já tenha inscrição na Segurança Social, vai fazer a comunicação ao CEF de que está a trabalhar, tá bem? Sempre observando que a autorização de residência para o estudo tem essa finalidade como finalidade primeira, não é? A finalidade importante da manutenção do direito de residência é seguir nos estudos com aproveitamento, né? E terá o direito de renovar enquanto estiver a estudar, e, portanto, não pode ser uma atividade profissional que prejudique ou colida com o horário de estudos, por exemplo. Ok, muito obrigada. Temos mais duas perguntas no chat, Patrícia. Uma é do Hélio Barreto. Sendo MEI, é possível fazer sociedade com um estrangeiro residente em Portugal? Assim, a questão do MEI não se aplica em Portugal, né? Isso é uma nomenclatura e um registro que existe no Brasil. Aqui chamamos atividade independente, e é possível constituir uma sociedade independentemente da nacionalidade e do país de residência da pessoa. Ou seja, aqui em Portugal, uma pessoa estrangeira, mesmo que não resida em Portugal, pode constituir uma sociedade com outra pessoa portuguesa ou também estrangeira, que resida ou não em Portugal. Então, isso é bastante livre, né? Não há aqui nenhum tipo de entrave nesse sentido. Depois de verificar as condições do exercício dessa atividade, pronto, isso tem a ver com o planejamento empresarial de cada um, né? Mas não há nenhum tipo de entrave nesse sentido. E a Caroline também tem uma dúvida. Indo com visto de empreendedor, também me permite trabalhar com contrato, caso meu empreendimento não gere renda suficiente?
também é possível. A pessoa que exerce uma atividade subordinada também pode exercer uma atividade independente, sem nenhum problema, que não aqueles relativos ao exercício do próprio contrato de trabalho. Pode também, aqui, para ficar bem claro, no caso da pessoa que vai pedir a autorização de residência para o trabalho, né, e exerce os dois tipos de atividade profissional, subordinada e independente, vai poder somar a remuneração que ela tem dessas duas atividades, mas vai optar por um dos fundamentos para fazer o pedido, mas vai na mesma apresentar a documentação relativa às duas atividades profissionais. Temos o Ricardo com a mãozinha levantada. Ricardo, se quiser já fazer a pergunta, ou aqui pelo chat, ou pelo microfone, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de estar esclarecendo tantas coisas para a gente. A minha dúvida, na verdade, suponhamos que eu consiga direitinho um visto aí, seja de subordinado ou independente, um visto, estamos falando aí para um visto de 1 ano em diante, tá? Não seria o visto de estada temporária. Eu tenho um filho de 4 anos de idade, eu já teria direito a uma escola pública para ele, aí em Portugal, devido à idade dele, 4 anos? Toda criança que esteja na idade escolar obrigatória, ela vai ter a possibilidade de ser colocada numa instituição de ensino pública. E assim, normalmente, o que se faz é procurar o agrupamento escolar da área de residência da pessoa. E aí, conforme a disponibilidade, ou seja, não há nenhuma garantia de que a criança tenha que ser colocada nessa ou naquela escola do agrupamento, ou mesmo se não tiver vaga naquele agrupamento, ela pode ser colocada numa outra escola, mas sempre que esteja na idade escolar obrigatória, ela vai ser colocada em alguma instituição de ensino pública, se for essa vontade, né? Esta questão eu posso até complementar, desculpa me meter, mas eu trabalho em escola. É assim, Ricardo, você tem 3 opções, você vai escolher 3 agrupamentos da tua área de residência, por opções, consoante ou você goste da escola ou proximidade. Dessas 3, é colocado em uma, se não houver vaga, vai para outra, e se não houver vaga, numa terceira. O que acontece nessas idades, é claro que eu não estou falando de grandes distritos, é que digamos assim, não é impossível, é uma coisa relativamente fácil de conseguir pela experiência que eu tenho em Setúbal, né? Até porque está havendo um monte de mudança nesse regime no sentido de baixar essas idades e da creche, de outras coisas, já poderem ser públicas. Com 4 anos, a criança tem direito ao jardim de infância e não são salas sobrelotadas como são no Brasil. Por exemplo, no nosso agrupamento aqui, arranjaria facilmente, eu não sei a situação em Lisboa, mas tecnicamente sim, não seria uma preocupação para você. Perfeito, obrigado, meninas. Obrigado, Cristina. Obrigado, Pato. Por nada. Obrigada Obrigado, também. Cristina. Obrigada e desculpa me meter. Não, imagina, estamos aqui para colaborar, né? A gente tem aqui uma atividade de orientação e encaminhamento, mas quem trabalha no terreno com os temas específicos, né? É mais fácil também. Patrícia, nós recebemos também por mensagem direta uma dúvida da Alexandra Lima, que diz: posso entrar em Portugal sem o visto de trabalho, apenas tendo um contrato de moradia? Quero trabalhar e morar no país.
É assim, para vir para Portugal, a pessoa ou tem que ter o visto correspondente àquele plano de vida, aquela atividade que ela vai executar em Portugal, e vai pedir esse visto antes de vir no consulado português do país de origem, né? Ou ela vai entrar porque cumpre requisitos para entrar sem visto. Pessoas do Brasil, por causa do Tratado da Amizade, podem entrar em Portugal sem visto por até 90 dias. É o Tratado da Amizade que prevê a isenção de visto, mas também diz que é para finalidades específicas e não é para exercer trabalho em Portugal. E, portanto, o mais correto e o mais indicado é que a pessoa sempre tenha condições de se antecipar, busque a emissão do visto previamente, né? Ou seja, antes de vir para Portugal, o visto que esteja de acordo com aquilo que ela quer, com a atividade que ela quer desenvolver em Portugal, seja para estudar, seja para trabalhar, ou, enfim, conforme o caso particular, né? Existem, a lei de estrangeiros aqui em Portugal prevê situações em que as pessoas possam se regularizar sem terem pedido previamente o visto no país de origem, que corresponde àquela atividade que ela está a executar em Portugal, mas depois são processos muito mais burocráticos, muito mais demorados, quase que em todas as vezes o que a gente observa é que as pessoas vão passar por algum período de permanência irregular em Portugal para depois conseguir se regularizar, né? Deu para escutar direitinho? A minha imagem ficou travada aqui um pouquinho. Não travou, não, né? Não travou o áudio, não. Pronto. Então, é sempre recomendável que a pessoa venha já com o visto próprio para aquilo que quer desenvolver. Não é uma situação agradável permanecer meses ou até mais de um ano irregular em Portugal, com vários direitos que não podem ser exercidos plenamente porque está a aguardar um processo de regularização, ou seja, não é uma situação agradável, não pode se ausentar, não pode voltar ao país de origem, entende? Portanto, não é essa recomendação que venha para fixar a residência sem o visto indicado. Não é o recomendável, mas acho que ainda, pelo que eu percebo, ainda é o que é mais usual, né? Ou não? Existem muitos casos, sim, em que as pessoas vêm, mas depois também é usual, é isso que eu falei, é usual que venham sem o visto, mas também que fiquem aqui algum período bastante representativo com a permanência irregular, né? Pronto. Há previsão legal para a regularização dessas pessoas, mas os processos não são... Me esclarece uma dúvida. Irregular não significa ilegal. Qual é a diferença? Desculpa a ignorância. Eu prefiro dizer irregular do que ilegal, tá bem? Mas também não há aqui, digamos, não é a pessoa, não é? A gente não está a falar da pessoa, a gente está a falar da situação de permanência dela, de entrada ou de permanência em Portugal, né? Portanto, sempre que seja contra ou diferente daquilo que a lei prevê, pode-se dizer que é ilegal, né? E a lei prevê que a pessoa venha para Portugal já com visto próprio para a finalidade daquilo que ela vai desenvolver aqui.
E, portanto, se a pessoa permanece sem uma autorização de residência, ou um visto de autorização de residência, ou um visto, enfim, por mais tempo do que foi inicialmente autorizado, ela já está em desacordo com aquilo que prevê a lei de estrangeiros, e, portanto, a permanência dela em Portugal já é ilegal ou irregular. Já não é autorizada, não é? Já não está autorizada. Ok. E há alguma coisa assim, em termos de área de recrutamento para facilidade de visto para a galera, pronto, jovem, que esteja vindo, o que está sendo mais pedido? O que está sendo mais fácil em termos de contratação? É hotelaria, é obras ou não tem nada a ver? Olha, para falar de não tem uma estatística, economia, né? E setores de atividade, essa não é realmente a minha área, não. Não, eu peço desculpas, pessoal, porque eu vou lembrando as coisas. Eventualmente, nos gabinetes de informação profissional, seja mais fácil ter esse panorama, né? Exato. Temos também um gabinete de apoio ao emprego na Casa do Brasil, mas, pronto, temos uma colega que é uma outra técnica que desenvolve que é responsável por esse gabinete, por essa atividade. Ok. Portanto, já temos ali os contatos do Gabinete de Orientação e Encaminhamento, tanto em Lisboa como em Cascais, também temos um atendimento em Cascais, e, portanto, tem os contatos aí no chat. Agora, se não houver, se não há mais perguntas ou intervenções, penso que podemos encerrar. Mais alguma pergunta, pessoal? Última no Face chance. Não temos nada. Se não, de qualquer maneira, estamos ao dispor na Casa do Brasil para que tudo aquilo que pudermos, né, orientar, esclarecer e ajudar. Agradeço imenso a presença de todos e todas, a atenção, a participação, e especialmente aos meus colegas aqui da casa, Vitor e Alexandre, por esse apoio. E muito obrigada a todos e a todas. Continuação de uma boa tarde. Pessoal, Vitor, Alex, querem dizer alguma coisa? Desculpa, Alex. Não, nós que agradecemos, Patrícia, pela excelente exposição, como sempre. Obrigado. Obrigada. E pronto, gente, só para comunicar mais uma vez, essas sessões informativas, elas vão continuar. Já temos uma agendada para o próximo dia 23, vamos já divulgar o tema já. Portanto, nos sigam nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Casa do Brasil de Lisboa já vai para aí há 30 anos de história, esse ano completamos 30 anos de história. Somos uma associação referência aqui no apoio, na orientação e na luta pelos direitos das pessoas migrantes aqui em Portugal. Então, conheçam mais o trabalho da Casa do Brasil de Lisboa. E é isso, um grande abraço para todo mundo. Continuem aqui nos acompanhando. É muito bacana também que vocês próprios também contem mais sobre o projeto, para as pessoas que têm aí essa finalidade de saber mais informações sobre os acessos aqui de serviços públicos em Portugal e um panorama geral sobre o país. Então é isso, agradeço imenso, agradeço a todos vocês e até a nossa próxima sessão. Um abraço a todos. Obrigada, uma boa tarde.